Fala, povo, de volta com o podcast Antenado, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o movimento da direita no Rio Grande do Norte. E se a gente pensar em representantes desse movimento aqui, tem um deles que é raiz, não é Nutella, tá? Eu tô falando do Coronel Hélio Oliveira, que é o meu convidado. Tudo bom, Coronel? Desde sempre na direita. Eu acho que eu já nasci, né? Já nasci assim inclinado. Já, eu acho que aquela sandália havaiana da minha mãe, quando vinha na minha direção, ela sempre me mandava pela direita. Então, quando eu queria ir para a esquerda, não é por aí, não. E ela acertava onde ela queria, naquele bumerangue que não errava nunca. Então, mas o senhor não é aqui do Rio Grande do Norte? Não, eu sou do Rio de Janeiro, natural. Casado com a Caicoense, já tem mais de 36 anos. Então, já me considero... E aí veio para cá por causa desse amor pela Caicoense? Como é que foi essa vinda? Dizem que as paixões, né? Elas na verdade se encontram em algum momento, as metades das laranjas se encontram, né? E eu acho que eu vim buscar ela aqui no Rio Grande do Norte em 1988. Né? Em 1988 eu vim buscar ela para cá, depois levei ela para viajar pelo Brasil comigo. Fomos para o Amazonas, depois Pernambuco, depois fomos por São José dos Campos, depois Rio de Janeiro, Brasília, enfim. O senhor, então, nessa época era o quê? Militar da Força Aérea? É isso? Eu sou coronel aviador, e na época eu estava na ascensão na carreira, eu era tenente, capitão, major, tenente coronel, fazendo os cursos de carreira para poder atingir os postos. E aí, foi assim que você conheceu ela? Foi, em 1981. E mais ou menos essa aspirante. História acontece com muitos, né, da Força Aérea, que a galera vem para cá, fica ali em Parnamirim, né, na base, que acaba conhecendo uma potiguar. Na verdade, antigamente o Brigadeiro, inclusive, tinha um programa chamado Adote um Aspirante, que o Brigadeiro Murilo criou, onde as famílias natalenses adotavam um aspirante, que a maioria era de fora, e acabava saindo casamento nessas famílias, que era... Olha! Interessante, né? O Brigadeiro Murilo, ele foi o grande provocador. É uma boa estratégia, né? Você vai casar bem, vai casar com o militar. Com aspirante, com oficial, né, e tal. E aí deu certo esse projeto, foi um programa que ele criou durante o período dele que ele estava aí no comando. O senhor participou desse programa? Não, porque foi anterior. Mas, veja só, e o programa acabou, porque o Brigadeiro Murilo, na época, ele passou o comando, mas o conceito parece que continuou. Porque quando você começava a namorar uma moça daqui da região, a mãe dessa moça já lhe chamava para dentro de casa. Foi o que aconteceu comigo. Lhe dava uma tapioca. Ela lhe pegava pelo estômago, viu? Boa estratégia. Boa estratégia, excepcional. A minha sogra me pegou pelo estômago. Quando ela começou a fazer tapioca para mim, eu falei, que coisa gostosa da gota, né? Eu acho que eu vou amarrar meu burro aqui, né? Pensando comigo, né? Agora, Coronel Hélio, quando é que o senhor começou realmente a participar da questão mais política, né? Quando eu fui para a reserva. O militar nativo... Até porque não pode, né? O militar nativo, não ele pode, tem restrições. Legais. Ele pode votar, né? Não podia antigamente. Sim. Eu peguei a época que não podia. Ah, é? Foi. O militar não podia votar. Sim, sim. Mas depois foi aberto para que o militar pudesse votar, mas que o militar não podia fazer nem dentro do quartel, vamos dizer assim, reuniões políticas, e fora do quartel, preferencialmente, não discutir sobre política. Não podia se filiar a partido político. Ponto. A não ser que fosse... Que até hoje não pode, né? Você, na realidade, militar... que aí, na reserva, você já não está mais com vínculo. Verdade. Mas você, como no Brasil é necessário ter o vínculo para ser candidato, você abre uma janela ali, na época de registrar a candidatura para o militar, se ele quiser. Perfeito. Né? O militar tem essa prerrogativa. O militar não. O servidor público federal. Né? Ele pode se filiar, vamos dizer assim, na janela de oportunidade já próximo da convenção. Sim. Entendeu? Mas lhe respondendo, quando é que eu entrei? Não, eu entrei muito antes disso. Na verdade, quando eu fui para a reserva em 2014, eu fui para a reserva e a partir dali, então, eu comecei a falar assim, agora eu estou em condições de poder colocar a minha voz à disposição de outras pessoas. Mas eu nunca pensei em ser político. Eu acho que o papo de todo político é isso. Né? Nunca pensei, mas na verdade eu fui combater a corrupção. Né? Foi o momento do mensalão, do petrolão. E aquilo tudo me indignava muito. E eu comecei então a criar movimentos, muitas vezes com poucas pessoas, e muitas vezes conhecendo pessoas pela internet.
né? Então a gente se conhecia em pequenos grupos, ia, por exemplo, à calçada da Petrobras. Aí nós lavamos a calçada da Petrobras. Isso lá no Rio de Janeiro? Aqui. Aqui já? Aqui. Lembra do Petrolão, que teve escândalo do Petrolão? Sim. Então nós fomos comprar vassoura, sabão em pó, carro-pipa e carro de som. Para falar que mas sem um vínculo partidário, era um movimento popular. Nenhum. Era só de indignação mesmo. Depois a gente começou a se juntar para falar sobre o mensalão, que também... Que coisa era essa, né? E nesse meio termo que a gente foi indo para as ruas, nesse movimento de impeachment também, né? Nós tínhamos também naquele momento ali um desemprego altíssimo, corrupção altíssima no país e ao mesmo tempo as empresas fechando suas portas. Isso então era no governo da Dilma? Na Dilma. Então nós criamos o grupo Força Democrática em 2014, onde a partir dali então começou-se então os movimentos interligando-se com os grupos nacionais, né? Vem para a rua, né? Era um grupo forte também que tinha na época, lá em São Paulo, e nós andávamos, vamos dizer assim, coordenados com as pautas nacionais, que eram as pautas da indignação. Quando foi em 2016, nós identificamos uma resposta do parlamento, que foi o impeachment, mas um pouquinho antes o juiz do Supremo falou que tinha um único deputado federal que não tinha sido, vamos dizer assim, envolvido em corrupção, que era o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro. Isso me chamou a atenção. Diante da lama que tinha, salvou-se um deputado, né? Então foi aí que eu comecei a entender que tínhamos esperança ainda, porque tinha uma pessoa ainda. E aí, quando você viu essa situação do Bolsonaro, você também se identificou por outros motivos, imagino eu. Você como um militar da reserva, ele também capitão da reserva também. Tem o mesmo perfil ali. Isso também ajudou, aproximou? Ajudou, aproximou sim. Porque eu conhecia, na verdade, ele como vereador no Rio de Janeiro. Meus irmãos já votavam nele como vereador, que ele era. Quando ele foi e saiu na imprensa com essa notoriedade do Joaquim Barbosa, do relatório, né, do mensalão, o grupo que nós estávamos falou assim: por que nós não convidamos esse único deputado para vir para Natal? Foi aí que começou. Então, em 2016, a gente convidou o Bolsonaro para vir a Natal. E ele veio, e nós imaginávamos que ele era um desconhecido, abrimos uma relação pela internet, 5.000 pessoas para assistir a palestra dele. Mas um desconhecido médio, né? Ele já era polêmico desde essa época. Muito! Tinha muitas aparições dele. Era um lobo solitário. Tinha aparições dele em programas mais sensacionalistas, tipo a Jimenez ali, que ele sempre estava ali debatendo. Né? Mas ele, no parlamento em si, ele sempre foi muito sozinho, né? Ele é aquele falava para ninguém, né? Ele era... Tem fotos dele no parlamento que só tem ele falando, né? E aquelas pautas polêmicas com a Jimenez, você falou bem, foi sobre a cartilha gay, né? A cartilha do estimulando crianças a partir de 3 anos de idade, 5 anos de idade, nessa pauta sexual. Então aquilo ali incomodou muito e ele foi para a Jimenez, inclusive, discutir essa pauta com ela. Foi muito bom aquele programa, foi bastante polêmico mesmo. Agora, essa mudança, eu falei aqui no início, na abertura, que o senhor se considera, e algumas pessoas consideram o senhor a direita raiz. Ou seja, aquela pessoa mais... Você estava ali sempre acompanhando o Bolsonaro, teve no PSL, quando ele saiu também, e foi para o PRTB, foi candidato à prefeitura, não é isso? Perfeito. E aí, hoje a gente já vê outras lideranças na defesa. Você tem, por exemplo, Rogério Marinho, que foi ministro de Bolsonaro, se coloca ali como um articulador junto à movimentação do grupo político do Bolsonaro. Como é que é essa relação entre vocês? Às vezes há uma impressão de que a direita tem alguns movimentos que não se entendem muito bem. Os que chegaram agora, os mais antigos, outros que surgem. A impossibilidade atualmente de Bolsonaro de repente ser candidato, você vê outros nomes se articulando para assumir essa liderança de direita. Como é que está isso, essa disputa pelo poder da direita no plano nacional, no plano local? Excelente a pergunta, Eugênio. Eu considero o seguinte: hoje tem tido realmente as pessoas estão querendo ter um jargão. Eu sou mais à direita. Eu sou direita raiz. Eu sou direita... E aí a gente vai, na verdade, esse título aí, eu não quero tê-lo.
Eu lhe falo de coração. Eu, na verdade, eu só quero continuar tendo a minha coerência. Porque eu acho que o que delimita o homem é o caráter e a coerência que ele tem. Então, se por acaso quiserem tacar pedra, eu tenho telhado de vidro, todo mundo tem, tá? Pode falar tudo, mas vamos falar também o seguinte: o Coronel Hélio é coerente. Porque a partir do momento que ele assume uma linhagem, né, ele mantém essa linhagem até os dias de hoje. Então, eu tenho uma linhagem que ela foi, vamos dizer assim, perseguida lá atrás, mas, se você observar, não estava muito preocupado se era direita ou se era esquerda. Ele estava preocupado, na verdade, com a verdade, no combate à corrupção, no combate à ideologia de gênero, nas escolas sem partido. Aí o Coronel Hélio viajou o Brasil inteiro, viajou dando palestras, recebendo palestras, assistindo palestras, brigando nas câmaras municipais sem mandato, mas principalmente também ajudando muitos projetos sociais sem mandato, porque você começa a se apaixonar pelo terceiro setor. Hoje eu sou um apaixonado pelo terceiro setor, tá? Então, quando você pergunta para mim sobre a pauta nacional, hoje nós temos as no caso, sobre a disputa de poder nacional e local, né? As pesquisas, na verdade, se a gente considerar elas a partir do momento de uma hipótese verdadeira, né? E eu acho que não deixa de ser, algumas delas principalmente, a gente vê o seguinte: no cenário nacional hoje, a esquerda, nas eleições de 2022, 24 agora, né, onde nós tivemos a eleição para vereadores e prefeitos, né, nós tivemos a esquerda perdendo um número significativo, tanto na Câmara Municipal como no governo, no Executivo, de vereadores e prefeitos. E a direita e centro-direita avançando, né, nesse espectro ideológico. Ou seja, a população, ela, em algum momento que ela flertou mais com a esquerda, nessa eleição, ela optou em flertar com a direita. Você veja que o PL sai de 5 mil para 15 mil no país todo eleitos. Nós temos aí 15 mil, nos triplicamos de números de mandatos no Brasil todo, nos mais de 5.500 municípios. Ou seja, isso demonstra uma opção pela não, mas minha pergunta, deixa eu ver se talvez eu não tenha conseguido ficar claro. Eu estou falando mais da disputa interna dentro da direita. Né? Você tem aí uma real possibilidade. Atualmente o Bolsonaro está inelegível. Quem substitui Bolsonaro no nacional? Quem é o grande líder da direita no Rio Grande do Norte? Vocês conseguem se conversar? Rogério Marinho, tal, você, enfim, é nesse sentido a pergunta. Okay. Não? Respondendo nacionalmente. Isso. Hoje, Bolsonaro é aquele que mais desponta, apesar de estar inelegível nas pesquisas, como Sim. candidato para 2026. Perfeito. Como substituto dele, nós temos alguns bons nomes. Nós temos Tarcísio e nós temos Rogério Marinho, que eu considero um bom nome. E de temos Minas Gerais, o Zema. E temos também, por que não, do Centro-Oeste, o Caiado. Sim. Caiado, Zema, Tarcísio, Rogério, Michele aparece bem nas pesquisas, né? Mas eu acho que com gestão, realmente, nós temos aqui, dando um show lá em São Paulo, Tarcísio, que dentro desses grupos aqui, se fizesse uma dobradinha com Rogério Marinho, eu acho que seria um nome excelente para a governança do país a partir de 2027. O partido fala isso internamente, dessa possibilidade, caso não seja Bolsonaro, quem seria? Ainda não. Eu vejo Bolsonaro se aproximando agora mais do que nunca de Tarcísio. Inclusive, Tarcísio esteve no Rio, na manifestação. Sim. E vão estar juntos agora em São Paulo, na Paulista, no dia 6 de abril. Né? Eu vejo eles mais próximos. O Tarcísio sempre comenta isso, que não há o maior líder da direita nesse momento no país, é Bolsonaro, e que ele jamais teria sido ministro se não fosse alguém que colocasse alguém por mérito para poder ocupar um cargo. Então, Tarcísio é muito grato, muito reconhecido que a liderança dele parte de Bolsonaro. Então, é um reconhecimento, e esse reconhecimento deixa Bolsonaro tranquilo, principalmente nas pautas que foram traçadas no governo Bolsonaro, que poderá ter, na verdade, continuidade com
o Tarcísio no governo. E no Rio Grande do Norte, como é que se dá essa divisão de poder entre bolsonaristas e direita? Bom, veja só, nós temos o líder do Estado, Rogério Marinho, ele tenta criar uma grande aliança, fez um almoço na praia, inclusive, chamando Álvaro Dias, e chamando Paulinho Freire, e chamando Stevenson, para fazer uma grande aliança. Então, nós temos para 2026 quadros interessantes acontecendo aqui no Estado, né? Quadro interessante onde o senador Rogério demonstra interesse de vir candidato ao governo. Álvaro Dias já lançou a sua pré-candidatura a governo do Estado. Ou seja, essa união já está meio atabalhoada, né? Me parece Álvaro sai ali, eu sou candidato. Combinou com quem isso? É verdade. Eu acho que não chamou os russos para combinar, não. Ele foi, na verdade, foi atabalhoado. Eu acho que talvez até um receio de ter 2 anos sem mandato pela frente. Uhum. Ele precisa mostrar que, na verdade, ele tem um caminho a trilhar, né? Eu acho que essa definição ou essa indefinição faz com que ele acabe atropelando um pouco aí esses acordos que estão sendo traçados aí nesse conjunto que eu já te falei aqui. Stevenson, Rogério, Álvaro, Paulinho já estão aí alinhados nesse sentido aí. E onde é que surge um espaço para Hélio, candidato ao Senado? Que é o seu projeto, você já declarou aí abertamente que tem esse desejo de ser candidato ao Senado pelo PL. Perfeito. O senador Rogério Marinho, ele já tem me convidado para ser candidato algumas outras vezes, né? Sim. Mas eu já te falei aqui no início que eu nunca tive vontade. Eu fui candidato em 2020 por causa da pandemia. Você foi candidato a prefeito. O cabeça de chapa, com a pandemia, ele acabou se recolhendo. E nós olhei para trás, tínhamos vereadores tudinho precisando de alguém para representá-lo. Eu acabei avançando e sendo esse candidato. Uhum. Tá? Então, esse é um fato. Mas de lá para cá, eu não tinha mais interesse. O senador me convidou para vir deputado estadual. Eu não quis vir. Me chamou para ser vereador. Eu não quis vir. Só que quando ele me liga e fala assim, olha, eu tive uma conversa com o senador, com o deputado federal General Girão, e convenci ele que o risco é muito alto para o Senado e que ele tentasse a reeleição, que as chances são maiores. Ponto. Eu chego no partido, um grupo, uma representatividade, falo, coronel, se o senhor não vier candidato, esse grupo aqui vai morrer. O senhor está nas ruas desde 2014, já tem 10, 11 anos isso. Eu falei, você quer mais do que de mim? Eu sou o presidente municipal do partido. Eu tenho empresas, eu trabalho, eu estou cansado, gente. Estou com 60 anos de idade. Vocês querem o que mais de mim? Não, nós queremos que o senhor venha a Senado. Aí eu olhei assim, tinha umas 20 pessoas mais ou menos. Eu falei, tá aí. Estou pronto. Estou pronto. Senado, eu vou ter o peso na caneta, que vai poder ajudar muito o Estado e vai também poder ajudar o Brasil, principalmente na hipertrofia que se instalou no país hoje do judiciário sobre legislativo e sobre executivo. Nós temos que colocar a casa em ordem. E desde o tempo de Roma, que nós temos o Senado hoje equilibrando os poderes da nação. Então, me senti... Aí, naquele mesmo momento, sai uma pesquisa, uma enquete. O senador me ligou. Ele veio tomar um café comigo. Eu falei, vou. Senador Rogério Marinho. Rogério. Ele tomou um café comigo na praia. Eu falei, vou. Venha pronto para caminhar. Eu falei, tá bom. Fui no short. Chegou lá. Ele abriu o celular e falou assim, isso aqui é legítimo, mas não é uma pesquisa. Eu olhei assim, o que é isso, senador? Isso é uma enquete que minha irmã me mandou ontem à noite. E você aparece aqui na cabeça de chapa. Eu olhei assim... Mas é legítimo, Joelho. Algum grupo gostaria que você representasse ele. Vai em frente. Aí fomos caminhar. Quando voltamos, ele falou assim, coronel, só tem um detalhe. Vai em frente, se viabilize, só tem até outubro. A minha eleição é agora. Em outubro. A minha. Se o senhor estiver viável em outubro, o senhor pode ser um vice-governador ou até mesmo um suplente. Falei, muito obrigado, senador. Mas eu não estou atrás de cargo. Eu não quero disputar.
Se eu não conseguir me viabilizar para o Senado até outubro, eu não disputarei nenhuma outra posição. Só fique ciente, fique tranquilo em relação a isso. Tá bom. Entendi. Ok, senador? Saí, fui embora. Mas depois fui conversar com ele. Ele falou assim, você está indo no caminho certo. E quando foi agora, semana agora de Brasília, eu estive lá com ele. Falei, senador, eu estou começando. Falei, começando não. Você está acelerado. E eu estou gostando. Vai em frente. Ou seja, eu estou tendo carta branca para poder conduzir um projeto que eu estou traçando junto com, claro, um grupo que gostaria que o Coronel Hélio estivesse representando o Senado, até porque são 2 vagas em 2026 para o Senado. Serão renovados 2/3 do Senado na Câmara Alta. Então, por que não tentar uma dessas 2 vagas, já que o senador Rogério tem até 2030 como senador, e poderá vir candidato ao governo, também que não vai perder o mandato, se descompatibilizando para vir candidato ao governo. Então, e o Coronel Hélio está caminhando, amigo. Caminhando, levando o nome. E aí, gratas surpresas, a pesquisa, que eu te juro por Deus, fiquei até emocionado. Falei, não é possível, rapaz, Deus está comigo. Parecia com 10 pontos para na pesquisa, caminhando depois de 30 dias. Né? E agora, estou saindo amanhã de manhã para a Sul, tenho 4 rádios que me convidaram, 4 entrevistas, o Coronel Brilhante, né, que estive com ele aqui em Natal, ele me convidou, perguntou se ele podia levar meu nome para a região do Alto Oeste, que ele foi bem votado lá, teve mais de 30 mil votos em 2022, né? E eu falei, Coronel, eu aceito você levar meu nome e colar a sua imagem na minha. Sou honrado, eu também estou procurando pessoas que nós tenhamos as mesmas identidades, aves da mesma plumagem tem que voar juntas, né? Então, ele está levando meu nome, amanhã eu estou encontrando com ele para 4 entrevistas, e aí vai, Mossoró, TCM... Agora, né? Coronel, é exatamente nesse ponto que eu queria tocar, que eu acho que tem muito a ver com essa coisa que a gente vê nessa polarização entre esquerda e direita, né? Essa coisa da identificação, que eu acho que é o que fortalece seu nome, por óbvio, as pessoas veem, quero votar no candidato de direita, é ele. Mas eu acho que, de alguma forma, isso em algum lugar não é tão saudável, né? Porque parece que não se mistura, sabe? São coisas que não podem se misturar. Água e óleo, seja lá o que, pólvora e fogo, toca fogo. E eu fico imaginando que isso não é saudável para uma discussão política, para um sistema democrático, onde talvez a gente, um lugar tenha que ceder mais para o outro e o diálogo tenha que surgir, surja um caminho, sabe? E às vezes eu acho que essa polarização excessiva que a gente vive, que para mim construiu-se isso, diante de Lula e Bolsonaro especificamente. As 2 lideranças acabaram construindo isso. Você não tem rivais políticos, você tem inimigos políticos. E hoje a gente vê um acirramento cada vez maior. Isso cada vez mais dificulta o diálogo, esse meio termo. Como é que o senhor vê isso? O senhor consegue enxergar alguma coisa de boa na esquerda ou só vê defeitos? Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Agora, eu só não gosto que quando a esquerda quer colocar pautas, principalmente ideológicas, em áreas que não cabem. Eu acho que a educação não cabe. Então, já que tem coisa boa, me cite uma. Quero ver. Não, eu vou lhe citar. Eu vou lhe citar, inclusive... Porque eu estou muito num lugar confortável. Porque o povo da direita jura que eu sou da esquerda. O povo da esquerda jura que eu sou da direita, então eu estou fazendo meu trabalho de jornalista bem, eu acho. Eu não sabia nem que você era jornalista. A minha esposa também é jornalista. A minha esposa também é jornalista. E tem uma fama triste, jornalista. Principalmente aqui no... Não todo o Brasil. Em todo o Brasil, não é só o Nordeste, não. Mas eu vou te responder. Hoje eu tenho... Rogério Marinho teve 10 pontos a mais do que Bolsonaro no Estado. O que levou o Rogério Marinho a ter essa supremacia, vamos dizer assim, foi eleito o senador com 41% e Bolsonaro teve... Eu fui coordenador da campanha de Bolsonaro em 2018 e 2022. Sim. Em 2018 ele teve 31% no primeiro turno, 35% no segundo turno. Em 2022, 31% no primeiro turno, 35% no segundo turno. Ele continuou do mesmo tamanho. E Rogério Marinho? 41 pontos. O que levou Rogério a ter mais votos do que Bolsonaro, na sua visão?
Imagino que ele conseguiu atrair mais a atenção de outros públicos que não era só o da bolha. Ele furou a bolha. Furou a bolha, mas com o quê? Amigo, com gratidão, com projetos, infraestrutura. Então, se a esquerda vier com projetos de infraestrutura que vai poder dar liberdade ao povo, libertar o povo é tirar o voto de cabresto do povo. Vamos parar de falar de carro-pipa, vamos parar de falar, vamos pegar o Bolsa Família e transformar num projeto que vai poder dar desenvolvimento. Vamos falar em boa escola, vamos falar em CEMEI, vamos falar em projetos realmente que vão trazer educação de qualidade para os seus filhos. Vamos falar de combate às drogas, de combate à corrupção. Se a esquerda me apresentar essas pautas, amigo, eu estou dentro. Eugênio, estou contigo, amigo. Eu estou contigo e estou com qualquer um que me apresente na mesa isso. Eu estarei votando junto com você, com qualquer outra pessoa. Estou falando com você, me perdoe. Entendi. Então, é só um modelo, só uma expressão. Com qualquer um que me apresente. Olha, vamos reduzir aqui a violência, vamos reduzir aqui a insegurança, vamos fazer um projeto para poder melhorar o Código Penal. Não sei se você viu recentemente uma capitã num programa tipo daquela Jimenez, com um pergaminho, 55 metros de processo, tá? Olha que situação, de um único indivíduo do Ipiranga, conhecido, que foi preso 21 vezes, e ele, na audiência de custódia, estava solto e já estava lá no Ipiranga tendo a notícia na televisão em tempo real que já tinha sido preso de novo. Tem alguma coisa errada nisso. Então vamos pensar. Vamos pensar para a sociedade como um todo. Vamos pensar o Brasil como um todo, o Estado como um todo, o município como um todo. Eu me dou muito bem com muita gente da esquerda. E muita gente da esquerda votou em mim para prefeito. Porque meus projetos eram o quê? Era desenvolvimento econômico, era a revitalização da Ribeira. Isso tem coisa, tem ideologia nisso? Não tem, pô. Você pensa o município como um todo, desenvolvimento econômico, dar emprego, tirar morador de rua. Você não gostaria de tirar morador de rua? Quem é que gosta de uma cidade repleta de moradores de rua? Ninguém. Vamos dar dignidade para esse povo. Pô. Então, amigo, esses projetos sociais me deram muita... eu gosto de gente. Eu tenho esse hábito. Eu adoro gente. Então, não é à toa que... Não sei. Eu acho que me sinto muito bem nesses projetos sociais. Eu vi as crianças do Instituto Recebes hoje já fazendo faculdade. Um instituto que estava fechado quando eu cheguei na campanha. Falei, você vai abrir. Está falando isso que é candidato. Falei, não, volta aqui depois. E voltei e abri o instituto. E hoje as crianças de lá têm dignidade, têm assinatura do Brasil Paralelo. Os pais assistem. Vão ter cultura, os pais participam da escola, tem dia cívico, tem tanta coisa boa. E tem gente já entrando na faculdade. Ou seja, quem é o pai que não quer ver o filho melhorar, se desenvolver, cara? Quem é o marginal que quer o seu filho sendo marginal? O bandido que quer o filho bandido? Ninguém quer, não. O cara é bandido, muitas vezes, por uma circunstância. É claro, vai pagar a pena dele, vai sofrer a pena dele. Agora, o filho dele, ele não quer que o filho dele seja marginal. Ele pega aquele filho ele pega o filho dos outros, que está na rua, que o pai não toma conta, os pais não tomam conta, a mãe não toma conta, por vários motivos. Ou pelo trabalho, ou rebeldia. Então, enfim, temos muitas pautas. Eu tenho certeza com a esquerda que se a esquerda me apresentar, se for melhor para a sociedade, a gente volta juntos. No que é que o senhor acredita que, caso o senhor consiga viabilizar sua campanha para o Senado, seja a sua principal bandeira de defesa, afinal de contas o Senado tem aí um papel muito importante, principalmente no julgamento de processos também, de questões mais amplas dentro da organização do Estado. Bom, em termos de organização do Estado, eu acredito que a parte da segurança pública seja uma bandeira muito forte minha. E eu falo isso de cadeira. Minha esposa esteve agora em Goiânia com um grupo de amigas e ela entrou assustada, como em todo canto a gente fica assustado, no Brasil. Aí o rapaz do Uber falou assim, moça, relaxa, aqui em Goiânia não tem assalto, não tem roubo, não tem... Eu falei, como é que é, Cid? Não, por quê? Eu falei, não, o governador Caiado aqui, junto com a polícia militar, deu um jeito no Estado. Aí
deu vontade dela conhecer o palácio do governador. Aí o grupo foi, mudou a rota, foram conhecer o palácio do governador. Chegou lá, o palácio aberto. Todo mundo entra no palácio, todo mundo visita o palácio. Aqui tem grades. Aqui tem seguranças, policiais tomando conta, porque senão depredam. Ou seja, olha a cultura que nós temos. E essa cultura, por isso que eu falei, é com Brilhante, inclusive com o Brilhante. Vamos trabalhar a pauta da segurança juntos. Tá? Eu acho que se tiver segurança, você tem o turismo. Tem cidade mais bonita que nosso estado, amigo. Nosso estado é maravilhoso, é lindo. Né? Aí tacaram fogo nos ônibus aí. Né? Essa bandidagem está com fogo em ônibus. O que aconteceu? Mas o governo tem anunciado que hoje o estado é o mais seguro. É o nono. Diz que é o nono mais seguro, melhorou muito. Palmas. Fez um trabalho, está fazendo dever de casa. Mas a gente tem muito que melhorar ainda. Nós temos que ser o primeiro, pô. Nós temos que ser o primeiro, nós temos que trazer o turista para cá. Naquela época que tacaram fogo nos ônibus, os turistas foram para João Pessoa, foram para Paraíba. Todo mundo programa suas férias com um ano de antecedência. Né? Todo mundo planeja, vou trabalhar, vou entrar de férias, vou comprar minhas passagens, vou reservar o hotel com um ano de antecedência. Aquilo ali, todo mundo migrou para João Pessoa. E nós ficamos aqui esvaziados. Teve essa situação dentro do município. E nós sabemos que a nossa indústria do turismo é muito forte. Ela sustenta não só o município, como Ponta Negra, responsável pelo ISS, talvez de 70% do município, né? Mas também o estado como um todo. Nós temos um polo maravilhoso turístico aqui, seja ele de serra, seja ele de mar, né? Seja ele de duna. Ou seja, por que não ajudar também na parte da segurança, porque a segurança possa se tornar mais eficiente aqui no estado? Então, uma pauta de segurança. Uma outra pauta que eu tenho comigo é desenvolvimento econômico. Tá? Acho, por exemplo, que o senador Rogério ajudou muito o estado, principalmente com o polo da moda de Jacari. Não sei se você já teve acesso lá. Né? Nós temos também a parte da fruticultura nossa, que ela é muito forte. E esse ramal do Alpodia que está sendo construído, ele vai possibilitar uma área irrigada maravilhosa. Ou seja, me sinto muito bem nessa área de desenvolvimento econômico. Eu sou diretor do polo industrial aqui do estado do Rio Grande do Norte, nas indústrias, faço parte das relações institucionais, já fui presidente, hoje estou como diretor de relações institucionais. Acho que o desenvolvimento econômico passa por aí. Emprego, renda, as famílias não tem mais dignidade do que você ter um chefe de família estando empregado. Então, são as pautas que eu considero assim, principais: segurança pública, desenvolvimento econômico e também educação. Se eu puder ajudar em educação, estarei ajudando. Como o senador Stives criou 2 escolas cívico-militares já, está indo para a 3ª. Eu acho que é um caminho, enquanto nós não podemos mudar o Plano Nacional de Educação, né? Mudar, que eu falo, é melhorá-lo, que eu acho que a gente precisa melhorar. Tá? As pessoas têm que voltar a aprender português e matemática. É o básico. É o básico, tem que saber fazer uma conta, tem que saber escrever, porque senão eles vão ter dificuldade depois na frente, em qualquer carreira, independente de profissão. Tá? Então, são algumas pautas que me chamam a atenção. E vários projetos que o senador tem passado para mim, principalmente no circuito das águas, né? Ramal do Alpodia, a adutora do Seridó, e eu estou estudando todo esse conjunto de água, porque a água é vida, a água é saúde, a água liberta também, porque o pequeno agricultor passa a ter a agricultura familiar, não sai mais do êxodo rural, não vem mais para a cidade, isso tudo prende o homem ao campo, né? Então, dar dignidade para o homem do campo também é uma das pautas que eu pretendo, exatamente ajudando o senador Rogério nesse circuito de infraestrutura das águas. Quando o Coronel Hélio não está pensando em política, o que é que ele gosta de fazer? O passatempo, Coronel Hélio. Ele não conheceu bacana, eu gosto de estar em casa, cara. Eu sou caseiro pra caramba. Mas faz o que em casa? Cara, eu acho que eu fico fazendo DR com a esposa. E quando ela falou, eu falei DR, eu falei, não tenho tempo. Aí quando eu estou em casa, vamos falar? Ele falou, vamos, fala que eu discuto. Mas na verdade o Coronel ele gosta de fazer esporte. O Coronel ele é atleta de sul-americano. Qual esporte? Arremesso de dardo. Arremesso de dardo. Fui pro sul-americano. E agora aí ainda pratica, porque é um esporte muito específico, né? Muita técnica. Muita técnica, aquele negócio lá. Muita técnica, muita técnica. Onde é que começou esse? E eu acho que deve ter umas lesões aí, não deve, não?
Tá aqui, ó. Então, e quando é que começou essa paixão pelo arremesso de dardo? Quando eu fui fazer o teste militar para arremesso de granada. É melhor arremessar dardo, granada não, coronel. A gente foi fazer um teste, tinha um teste de... Todo mundo passava, eu fazia salto em altura, mas eu tinha 70 quilos. Hoje eu estou com 100. E o senhor é alto, né? O senhor tem 1 metro e quanto? 1,86, 1,86. Eu fazia salto em altura. Era magrinho, aí tinha uma voava no salto. Tinha uma boa impulsão e tal. E eu fui ficando pesado, ganhando corpo, fazendo musculação e tal. E aí quando eu saí da escola preparatória, que é o 2º grau, para a academia, que é o nível superior, existe instrução básica militar, IBM. Sim. E nesse 40 dias, você passa por várias oficinas, uma delas é arremesso de granada. Aí eu peguei essa granada e joguei. As formigas de explodir perto, joguei bem longe. Foi muito longe. Aí o professor... aí levaram meu nome para o professor de atletismo. Esse cara vai arremessar o peso, o dardo, o disco. Vai entrar no... Era o esporte de... E eu acabei me dando bem no dardo. Aí fui. Daqui a pouco eu estava no Sul-Americano, entendeu? E, vamos dizer assim, vim para cá, comecei a treinar no FRN aqui com o professor, acho que é Lima. Sim. Ali que tem uma pista de atletismo ali, ainda como veterano já e tal. Mas depois eu vi que eu estava com o braço estourado. Eu acho que estava na hora de dar uma parada, entendeu? Aí eu acho que eu diminuí, comecei a jogar tênis. Fui praticar tênis. Né? Aí joguei tênis. E hoje eu faço academia com personal. Eu procuro fazer pelo menos 2 vezes por semana, no mínimo, ideal 3. Sim. Para que eu possa aguentar esse tranco aí da indústria, que eu ainda tenho uma indústria. Ainda tenho um pouco mais de 80 funcionários. Indústria então, em que área? De concreto. Fabrico concreto. Postes. A gente vende para o grupo da Neoenergia. Tanto em Pernambuco como daqui, né, aqui da Coserne, lá em Pernambuco Celp. Então a gente tem há 50 anos essa empresa já existe. É um grupo familiar, que quando eu fui para a reserva, acabei, meu sogro, quando você casa com a filha, você tem o dote, né? Aí eu tô com dote aí. De cuidar das empresas. Mas já está na terceira geração já. Entendeu? A empresa. Então é isso. Gosto da parte empresarial, gosto do esporte, sou muito caseiro quando eu estou em casa, mas gosto muito dos projetos. Eu viajo muito nos projetos. Você está aqui há quanto tempo? O senhor falou em Natal? Desde 88. 88. Tem um lugar que tem uma memória afetiva em Natal, um lugar que você goste muito, que você vá sempre? Domingo. Onde que é? Ponta Negra. Negra? Foi onde eu conheci minha esposa, na praia. E como é que está essa relação com a nova Ponta Negra? Pois é meio nostálgico. Né? Meio nostálgico. A gente já causa um estranhamento, né? Meio nostálgico. A primeira vez que eu fui depois da engorda. Tá? Aí sentei na barraca e tal. Mas quando eu vi, amigo, os ambulantes vendendo, as barracas cheias, os guarda-ações. Eu mesmo comi peixe, eu não sou muito de beber não, fora de casa eu não bebo. Gosto de tomar em casa um vinho, mas na praia minha mulher fala, você vai beber? Eu falei, não vou beber. Eu falei, então vou beber. Ela bebe e eu dirijo, entendeu? E aí eu fui tomar água e tal, mas eu olhei para o Morro do Careca assim, fiquei bem pertinho do Morro do Careca. Aí falei assim, poxa, eu lembrando do meu pai, que eu trouxe meu pai aqui. Aí meu pai tinha medo de altura. Aí eu dei a volta com ele por trás do morro. Você consegue dar a volta. Sim. E sair em cima do morro. Sim. Meu pai, quando ficou em cima do morro, ele ficou maravilhado com aquela vista. Eu lembro que quando eu era adolescente, a gente podia subir ali ainda, né? Então a gente ia para lá, tinha acampamento, a igreja, não sei o quê. Era uma visão, um pôr do sol dali é belíssimo. Belíssimo. Você viu? Pena que não pode mais subir. Mas eu fico perguntando, porque assim, houve muita polêmica. A gente tem alguns problemas quando chove ainda, questão de drenagem e tal. Mas como é que você vê isso tudo? Você acha que tem coisas a corrigir? Ou o que você viu lhe agradou por si só? Não, veja só. Tem muita coisa para corrigir. E a gente sabe disso. E o poder público que fez o investimento sabe disso. Só que você não tem recurso para fazer tudo uma vez só. Eu tem um professor André, que é meu amigo, meu irmão, André Ventura, foi até reeleito agora no Concidade. Né? Apoiei ele para ser eleito. É um irmão que eu tenho. E nós discutimos muito.
Eu falei, André, hoje a gente vai acabar... Qual a formação de André? Formação de educação física. Tá. Aquela academia na praia, quando você desce... Sim. Não tem uma academia? Sim. Ele construiu, olha, aquela academia ali tem o nome dele. Academia Professor André. Bacana. E ele tem uma pousada logo na direita. Linda pousada. Maravilhosa. 7 quartos, 8 quartos. Uma graça, cara. E ele é empreendedor ali e tal. E ele também, como eu, nostálgico, como você, nostálgico. Ele falou, mas tem que fazer a drenagem. Eu falei, André, Rogério Marinho mandou para cá 80 milhões para essa obra. Foi o governo de desenvolvimento regional. Mas só tinha 80 milhões para mandar. A engorda foi desnecessária. Você sabe disso. A gente estava perdendo aqui. O Morro do Careca já estava com 4 metros de altura, batendo. Não, eu sempre digo isso. A obra era necessária. Talvez, não sei se era o melhor momento. O melhor técnico. E aí é o seguinte, está todo mundo consciente que tem que fazer a drenagem da Ponta Negra. Porque a praia está lá embaixo e Ponta Negra está aqui em cima. A água, quando vem, ela vem com velocidade. E aí leva. Faz aquela piscina que ficou lá outro dia. Mas está feito, está salva a praia, estava linda a praia, estava uma delícia a praia, entendeu? E agora vamos tentar ver se a gente consegue os recursos suficientes para poder fazer a segunda etapa. E tem a terceira etapa ainda, que é a duplicação da orla ali. Você já viu como é que tá as orlas de João Pessoa, Aracaju? Eu conheci Iracema, que eu fui encantado com a engorda. Iracema, Fortaleza, desculpa. Fortaleza. E o Rio, né? Que já é um projeto, você tem ali Copacabana, você tem o Aterro do Flamengo, que são grandes obras hidráulicas, né? De aterramento, perfeito, que são realmente exemplos, né? Então, assim, a gente não pode dizer que é uma obra... Não, né? Não é. Talvez tenha coisas a corrigir, mas que não é desnecessário. Nós temos alguns exemplos já, como você citou. E você sabe que tem uma estatística que você dobra o turismo com esse tipo de obra. Vitória, Espírito Santo. Obra hidráulica, dobrou o turista. Balneário Camboriú. Sim. Explodiu. Tudo até hidráulico. Ou seja, o turismo vem, cara, corresponde. Porque a gente fica nostálgico, mas o turista quer ter uma faixa de areia para andar, o turista quer consumir, o turista quer pegar um bom sol, quer ter boas atrações, quer ter bons serviços, entendeu? E o natalense fala assim, eu queria pegar um jacaré na praia de Ponta Negra ali, entendeu? A gente fica no nostálgico. Eu falo, professor André, a economia está pesando tanto no bolso, por que não a gente deixar um pouquinho de lado aí a nostalgia e valorizar o que foi feito, que tem vários ambulantes hoje aí vivendo isso aqui. Aí eu acho que ele foi até tomar uma água mineral comigo no domingo, fizemos as pazes, entendeu? Fizemos as pazes. Maravilha. Coronel Hélio, queria agradecer imensamente pela conversa, né? Desejar sucesso aí nessa empreitada, né? O senhor vai sair daí da sua zona de conforto, atendeu esse chamado, e agradecer, deixo a câmera aí para o senhor fazer suas palavras finais. Eu queria agradecer, antes de mais nada aí, Eugênio, você, o Marcelo, que está aqui, o nosso contra-regra, nosso editor aqui, editor, né? Mas principalmente aí a tua audiência do podcast Antenado, né? Eu vim aqui me apresentar, mas foi uma apresentação tão leve, de uma forma tão, sei lá, descontraída. Eu queria agradecer pela excelente condução aí da entrevista e falar para você que nos escuta que o Coronel Hélio é uma pessoa normal, que gosta de gente, que, sabe, que está no momento de tentar ajudar. Eu não preciso, vamos dizer assim, graças a Deus minha vida financeira é estável, eu já tenho o que eu acho que eu não tenho mais grandes conquistas a desejar, mas quero dar uma retribuição para a sociedade. E se eu estou me sentindo útil, estou com vontade, né? Quem tem a vontade já diz que tem a metade, né? É verdade. Mas se você aí estiver por aí nos assistindo e de repente puder entrar na minha rede, @Coronel Hélio RN, vai lá conhecer um pouco mais do Coronel Hélio, do que ele pensa, das propostas, e também, vamos dizer assim, criticar, né? Eu estou aqui também eu sou bom de crítica, aceito bem as críticas. Acho que a crítica acaba vamos dizer assim, você cresce com elas, né? Com certeza. Então, só gratidão aí por tudo e aguardo aí um próximo convite, porque eu adorei aqui, viu? Coisa boa. Gente, obrigado a vocês, e a gente volta aí no próximo Antenado Podcast. Até lá.